Saudações a todos. Então vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do prefácio do livro Nos Bastidores da Obsessão, examinando a obsessão, em que nós estávamos vendo justamente quando Manuel Filomeno de Miranda está nos colocando que a necessidade do controle, né? A necessidade de colocarmos ali barreiras para que aquela obsessão não se instale, para que aquele domínio, né? Aquele domínio mental não se instale, porque nós somos os senhores do nosso corpo, da nossa mente. Então vamos retomar um pouquinho para darmos continuidade. Ele nos diz: descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. Foi isso que falávamos, né? Ao final do último encontro. E nos salientando, então, que o que pode opor essa barreira, né? Essa defesa são os valores morais e espirituais, né? Então, mas vamos ao texto. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição, o candidato ao processo obsessivo é irritável, quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono, quando não encontrando o desafeto ou a sua vítima d'antanho, sente o espicaçar do remorso ou remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Aqui é o alerta, então, para que busquemos essas defesas para que as obsessões não se instalem. Seria, então, os cuidados, né, a vivência na busca dos valores morais e espirituais que nos protegeriam. E ele ressalta aqui que esse intercâmbio se dá, né, do parcial desprendimento pelo sono ou através, mesmo no estado de vigília, através dos nossos pensamentos, mas o que é interessante é que ele nota que o candidato ao processo obsessivo, ou seja, aliás, o candidato é aquele que ainda não tem uma obsessão instalada, mas é um candidato, e ele fala é irritável, né? O candidato torna-se irritável. E a irritação nós sabemos que é um dos sinais de alarme, né? O espírito Sheila nos traz sinais de alarme que devem fazer com que nós percebamos que estamos em perigo. E um desses sinais é a irritação. Quando nós percebermos que não é uma irritação ali momentânea, que evidentemente ainda na nossa condição nos irritamos, né? Aqui, ali, naquele momento, mas momentos. A partir do instante que começa a se tornar uma característica nossa, é um sinal de alerta porque está se instalando ou por instalar-se, quando não instalada, uma obsessão. Então, estarmos atentos ao estado de irritabilidade. Outra coisa que ele fala, é interessante, que o candidato ao processo obsessivo é irritável quando não nostálgico. Quando entramos naquele processo de nostalgia, né, em que vamos perdendo o encanto da vida, né, vamos nos tornando nostálgicos, deixando lá atrás a condição de ser feliz, né, fica tudo lá atrás. E vive-se uma nostalgia como se o nosso presente não pudesse nos proporcionar momentos de bem-estar e de alegria, né? Então, dando continuidade,
Estabelecido o contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. Então, é uma questão de cuidados, porque senão a obsessão se instala. Nesse particular, o Espiritismo, e somente ele, por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo, libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. Sendo o obsediado um cauceta, um devedor, é imprescindível que se disponha ao labor operoso pelo resgate perante a consciência universal, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Então, vamos aqui refletir sobre essas colocações tão importantes. Num primeiro momento, ele fala que o Espiritismo, né, por tudo que ele traz, por tudo que ele é na sua essência, é quem nos oferece a terapêuticos recursos naturais para lidarmos com a obsessão e as lutas pelos trabalhos nos trabalhos de desobsessão, né? E esse conhecimento, né, que deve ser buscado por todo aquele que se sente nessas condições, para que ele mesmo consiga também favorecer esse processo de desobsessão, porque sem a participação do paciente, como ele chama aqui, dificilmente haverá uma desobsessão, naturalmente. E ele fala também sobre a importância desse desejo de refazimento moral, em que não basta o desejo, é preciso o trabalho ativo. Então, se nós pensarmos ali nos ascetas, né, naqueles que se isolavam para buscar a meditação, né, para buscar ali todo aquele processo de introspecção, que tem o seu valor, né, é um treino psíquico em que você se desliga do mundo, busca ali, né, antigamente as montanhas, e vivia ali nesse processo, nessa ligação com Deus. Mas nós sabemos que pode ter a sua validade, evidentemente, num processo de exercício de aprendizado, né? Exercitando a psique nesse silêncio, nessa conexão com o alto. Mas sabemos que não tem como um espírito progredir, né, dar continuidade a um progresso nesse processo de isolamento, porque nós só crescemos no contato com o outro, onde somos testados nas nossas emoções, né, nas nossas afetividades. Então, justamente precisa do contato com o outro. E é preciso, então, aqui voltando para nós, é preciso que essa melhoria não se dê apenas no campo das ideias, porque nós podemos sim começar a melhorar muito ali no campo das ideias, até num controle maior dos nossos pensamentos, um desenvolvimento de um bom senso, que logo percebemos o que convém, o que não convém, que pensamentos devemos dar vazão ou devemos rebater logo de início. Tudo isso se consegue no silêncio, na oficina dos nossos pensamentos, mas é preciso que nessas obsessões se tenha, digamos assim, as mãos na massa, o trabalho produtivo no bem, para que aqueles que buscam nos envolver ou aqueles que nos perseguem
tenham condições de perceber mudanças, né? Então, como ele fala aqui, é preciso que se ateste a real modificação em relação à conduta passada. Então, o trabalho no bem, que é algo palpável, visível e que tanto bem nos faz, né? Justamente por ser um trabalho no bem, não tem como ele não ser percebido, identificado por aquele que insiste em nos ver tal qual fomos lá atrás, às vezes até um pouco mais atrás, mas é o que ele ainda traz como realidade para ele em relação a nós, né? E continuando, nesse sentido, a interferência do auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimentos através da psicofonia atormentada, na qual pode aurir força e alento novo para aprender, meditar, perdoar, esquecer, né? Então a obsessão ela vai sendo ali trabalhada, atenuada, na medida em que aquele que busca o auxílio vai se entregando aos trabalhos no bem, né? E, portanto, trabalhando os próprios sentimentos, se modificando, ao mesmo tempo conquistando afeições, conquistando simpatias no trabalho, que partem, né, simpatias que partem do grupo, dos encarnados, como também de espíritos que se afeiçoam ao bem. Então é um processo de conquista, né? Ao mesmo tempo, além desse trabalho daquilo que se chama, né, paciente, temos o trabalho dos médiuns na psicofonia, em que os espíritos obsessores têm ali a oportunidade do esclarecimento, né, em que são levados a perceber-se como espíritos, as vantagens da busca da modificação, da busca do perdão, o mal que ele tem feito, especialmente a ele mesmo, porque quando ele odeia, ele está destilando um veneno que recai especialmente na mente que fornece, né? Na mente que vibra esse veneno. E é justamente, no caso, ele que está vibrando este veneno, que está destilando este veneno, né? Então, ele é o primeiro a se envenenar. E enquanto o que está sofrendo aquela perseguição, muitas vezes pelo sofrimento, está desenvolvendo um processo de crescimento. Continuando. No entanto, tal empreendimento, nos moldes em que se fazem necessários, não é fácil. Somente poucos núcleos, dentre os que se dedicam a tal mistério, o da desobsessão, se encontram aparelhados, tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe nos seus quadros complexos. Na desobsessão, a cirurgia espiritual se faz necessária, se não imprescindível, muitas vezes, para que os resultados a colimar sejam conseguidos. Além desses trabalhos especiais, requisitam abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados, com natural doação em larga escala de esforço moral valioso para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas no recinto do socorro em favor dos desvairados a atender. Então, numa casa séria, num centro espírita sério, em que, por ser sério, evidentemente a equipe espiritual é preparada e o grupo dos trabalhos na desobsessão são preparados, né? Quando se atinge uma harmonia de mentes voltadas ao objetivo maior, todas esses recursos, inclusive uma cirurgia espiritual, se dá nesses momentos, porque quando nós pensamos em afastamento do espírito obsessor, não é arrancar o espírito obsessor,
há ligações obsessivas em que é mais fácil, né? Então, vamos chamar de paciente, né? Como eles falam. O paciente é aquele que está sofrendo uma ação, né? Então, o paciente se coloca ali nas câmaras dos passes, recebe o passe que se dá tanto nas salas de passes quanto no desdobramento de uma sessão. Então, ele toma o passe, é muito comum, o espírito se afasta e ele tem, então, nesse período que ele se encontra ali presente, né, nesse núcleo que ele frequenta, ele tem ali um respirar mais saudável, porque a sua mente fica desanuviada, porque o espírito se afasta naquele momento em que toma-se o passe. Isso acontece muito. Então, durante a sessão, esse paciente, né, ele vai ter a mente mais arejada e mais condições de se colocar num padrão vibratório melhor, porque ele adquire uma lucidez maior, são suas ideias que estão ali fluindo, ele pode se beneficiar do que está sendo exposto, do que está sendo lido, falado, argumentado, refletido, para depois, nos momentos do trabalho propriamente dito, né, ele se entregar àquela introspecção, né, aquele momento tão especial para se colocar em condições de, ao sair desse ambiente, não se coloque de braços logo com aquele obsessor que possivelmente, muito, não tenhamos dúvida, muito provavelmente o está esperando, né? Agora, ele pode esperar, mas ele pode não encontrar campo na casa mental, se esse paciente for realmente cuidadoso, né? E entender o que se passa e o que é esperado dele para que se dê a desobsessão. Isso é claro, né? Então, é importante que entendamos a participação de cada um de nós, o papel nosso em tudo isso. Então, o grupo tem que estar muito bem preparado, né? Aquele que vem em busca do auxílio precisa estar desejoso, mas completando a ideia, eu estava colocando justamente dessas separações que se dão com mais facilidade, mas existem situações em que a ligação espírito e encarnado é tal que precisa dessas cirurgias espirituais melindrosas. Então pensem, alguém que está ligado ali ao outro, cérebro a cérebro, mente a mente, órgão a órgão. O que significa? É perispírito com perispírito. É uma simbiose tal, que fica uma ligação molécula a molécula. No momento de esclarecimento desse espírito, que às vezes nem se deu conta do estrago que ele está fazendo naquele a quem ele obsedia, sem se dar conta de que ele é um obsessor, julgando até que ele está ali para proteger, são esses sentimentos de posse, de vampirização, em que tanto o que sofre o assédio, digamos assim, quanto o que causa, se comprazem muito nessa simbiose. São processos simbióticos, hipnóticos que se dão, em que a ligação é muito forte. Nesses casos, há necessidade dessas intervenções. E no momento quando o espírito ali percebe o que ele está fazendo e passa a desejar, então, uma mudança, essa ligação não se dá de uma forma fácil, que nunca é fácil, entendamos. Nunca é fácil, mesmo nos casos que eu falei anteriormente, muitas vezes o médium tomando passe, ele sente até uma tontura, e ele não entende o motivo dessa tontura, mas foi o afastamento brusco do obsessor com quem ele tanto está acostumado, lhe causa ali aquele momento que a gente chama, aquela sensação que podemos chamar de tontura, né?
quando existe ali aquele afastamento. Mas nesses casos que estamos falando agora, mais delicados, é preciso que se dê essa cirurgia melindrosa de desligamento, em que haverá uma grande dor, não só dor moral por afastar-se quando não queremos nos afastar, né? Mas também por esse desligamento que aqui nós chamamos de físico, e lá é o perispírito, esse desligamento perispiritual que chamamos de físico, é uma dor então, desse desentranhar, né? Porque é órgão a órgão, o que pode ocasionar, então, muitas doenças, muitas moléstias, de difícil conhecimento ali para se chegar a uma origem. Mas essas cirurgias espirituais se dão quando tudo colabora, quando tudo contribui para esse sucesso, né? Então, o tempo não permite, mas já temos muito para refletir, para buscar até um aprofundamento, né? Então fica sempre o convite para que estudemos, né? Para que busquemos esta compreensão. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Divaldo Franco Responde, volume 1, algumas perguntas sobre anjo da guarda que é feita a ele. Uma delas nos diz: o Espiritismo reconhece os anjos da guarda? O Divaldo: sem sombra de dúvidas. Todos nós reencarnamos sob a proteção de uma entidade superior, vulgarmente conhecida pela tradição como sendo o nosso anjo da guarda. Na linguagem espírita, naturalmente, denominamos como sendo o nosso guia espiritual. Trata-se de um espírito nobre que nos inspira desde antes do berço e que durante a nossa existência acompanha-nos, ensejando-nos na condição de um mestre, de um orientador, de um benfeitor, a oportunidade do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então o Espiritismo não só reconhece, mas nos estimula para que nós estejamos ali em sintonia com esse espírito protetor. Como foi dito, é aquele que nos inspira, que nos estimula, mas lembrando que eles não podem ali tomar as decisões que nos competem, que fazem parte ali do nosso próprio desenvolvimento, da nossa evolução, o tomar ali as nossas atitudes, ter as nossas escolhas, que em última instância é sempre a nossa responsabilidade. Mas eles podem e constantemente o fazem no sentido de nos inspirar, de nos estimular, de nos sustentar ali nas lutas do dia a dia. Outra pergunta: esse espírito protetor, esse anjo da guarda, está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? Ele está ao nosso lado ali incessantemente? Não necessariamente. Invariavelmente, esses espíritos abençoados pela evolução permanecem em verdadeiros núcleos de atividade transcendental e sempre, quando necessário, apresentam-se ou acorrem em defesa e em proteção dos seus beneficiários, não se tornando necessário que sempre estejam ao seu lado, como se fossem capatazes, porquanto os espíritos, principalmente os nobres, movimentam-se com a velocidade superior à da luz, pois que através do pensamento. Sempre que se faça necessária a sua presença, eis que eles se apresentam com tranquilidade. Embora seja nosso benfeitor espiritual, realiza outras tarefas, podendo concomitantemente ser mentor de outros indivíduos ou até mesmo de outros grupos de indivíduos. Então, não necessariamente eles estão ali o tempo inteiro conosco, mas é aquilo que foi falado, que eles se deslocam com uma velocidade superior à velocidade da luz. Se a velocidade da luz significa 300 mil quilômetros por segundo, a gente não tem ideia do que seja isso, 300 mil quilômetros por segundo. Então, se eles podem se deslocar com uma velocidade superior a isso, nós entendemos que muito facilmente, muito rapidamente, eles vão estar ali do nosso lado sempre que for necessário, mesmo que em dado momento eles se desloquem ali temporariamente para outras atividades, que, como foi dito, eles podem ser de repente o mentor ali de um outro indivíduo também, ou participar de outras atividades que
requerem ali a presença, o trabalho deles. Né? Outra pergunta: por que eles não fazem essa proteção de uma forma mais ostensiva, que nós pudéssemos perceber mais a presença desses espíritos protetores? A resposta: eles o fazem sim. Ocorre é que nós não sintonizamos com essa presença. Aí está o sol abençoado ajudando-nos, e um grande número de pessoas sem motivo evita-lhe receber os raios benéficos que tanto ajudam a fixação das vitaminas e o desenvolvimento orgânico. Então os espíritos, eles têm uma proteção mais ostensiva, mais intensa, mas é o que ele fala, nem sempre, pela nossa falta de sintonia, nós percebemos ali essa ajuda, esse amparo tão importante, tão intenso. Os guias espirituais nos ajudam, mas nós estamos mergulhados na matéria grosseira e nem sempre nos encontramos em sintonia com eles. Então, às vezes nós falamos, poxa, onde estão esses espíritos que dizem me proteger? Onde estão essas intuições? Mas talvez eles estejam muito mais próximos que imaginamos. Então, nós temos que estar o quê? Receptivos, né, a essas intuições, a esse amparo, para que nós possamos perceber. Até trazendo um exemplo do dia a dia, quantas vezes nós temos ali pais amorosos, dedicados, e falamos, eu não sou amado, eu não sou querido, eu não sou compreendido. No entanto, mesmo tendo essas pessoas que nos amam, que nos querem bem, que nos dão atenção sim, nós nos sentimos assim porque é um sentimento nosso, né? Então, em relação aos espíritos protetores, também nós nos sentimos abandonados, quando muitas vezes o que nos falta é essa sintonia, essa fé, essa confiança, a prece e a certeza de que essa companhia, ela se faz presente ali através da bondade de Deus, que permitiu que esses espíritos que têm esse carinho por nós nos ajudassem, né? Os guias espirituais, eles nos ajudam, já falamos, né? Mas estamos mergulhados na matéria grosseira, nem sempre nos encontramos em sintonia com eles. Mesmo quando deixamos de atender às suas instruções, às suas orientações, às inspirações, ao código de ética moral que vige em todo o universo, e nos afastamos da trilha do bem, eles permanecem ajudando-nos sem enfado, né? Sem cansaço. Se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva, iria prejudicar-nos o livre-arbítrio, diminuindo a nossa capacidade de discernir, né, de escolher, ao tempo em que perderíamos o contato com a realidade e deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas. Como excelentes mestres, eles nos auxiliam, mas deixam que realizemos as tarefas sem imposições, para que o mérito seja nosso. Então, uma vez mais nós reforçamos, né, que eles nos ajudam, que eles nos amparam, mas eles deixam a cada um de nós as nossas decisões, né? E é interessante isso, porque imaginemos que para que eles sejam ali um espírito protetor, para que eles nos amparem, eles têm que ter esse discernimento. Até que ponto, pensando como eles, né, até que ponto eles podem nos ajudar, e até que ponto eles ultrapassam um limite que aquilo interfere no nosso livre-arbítrio. Então vejam que exige ali deles essa sabedoria, essa lucidez, esse discernimento, para que eles nos inspirem, para que eles nos fortaleçam, mas até um ponto que isso não interfira na nossa decisão, né, que deve ser ali fruto das nossas escolhas, né, daquilo que julgamos que seja ali o melhor. Porque, como ele disse, se essa proteção fosse tão intensa, eles iriam interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa escolha, no nosso processo de maturidade ali como espíritos, né? Uma outra pergunta: quais são as características, os predicados, os requisitos para um espírito receber a tarefa de ser um anjo da guarda? Ele tem que ser um santo? Divaldo responde: de maneira nenhuma, porque a santificação na terra pela tradição é sempre outorgada por uma entidade religiosa, mas o espírito pode ser um indivíduo santificado pelo bem, pode até mesmo não ter tido uma religião definida,
havendo sido a sua religião a religião do amor, da solidariedade e da beneficência. Quando nos recordamos os grandes construtores da humanidade, o que mais nos importa? É a sua religião ou é aquilo que fizeram para que o progresso se estabelecesse na Terra? Quando nos recordamos, por exemplo, de Pasteur trabalhando para libertar-nos da raiva, né, desde o animal até a criatura humana, apresentando-nos o soro antirrábico, seria importante saber qual foi a sua denominação religiosa? Então, Pasteur foi ali um cientista francês, né, cujas descobertas foram extremamente importantes ali na história da química, da medicina. Então, ele criou a primeira vacina para a raiva, né? Então, hoje, quando um cachorro ali, quando um animal nos morde, quantas vezes essa vacina ela é extremamente importante para preservar ali a nossa vida, né? E até o processo ali de impedir que o leite e o vinho causem doenças, né? Foi ele que inventou esse processo, como por exemplo a pasteurização, né? O leite pasteurizado. Então ele tem esse nome pasteurizado como homenagem ao Pasteur, que foi ali esse cientista, né? Mas enfim, não é necessário que esse espírito seja ali um santo, né? Mas ele tem que, naturalmente, no mínimo ser ali um espírito muito mais maduro do que nós, né? Como ele fala, há espíritos protetores que nem tiveram uma religião, mas são espíritos que tiveram uma religião maior. Qual é? A religião do exemplo, da atitude, do desprendimento, do amor. Isso vale muito mais do que qualquer religião, não é? Então ele diz aqui, mesmo que não tivesse uma religião, a sua religião foi da solidariedade humana. Qual é a religião que Jesus pregou? Pregou o amor como sendo a base da felicidade humana. Então esses indivíduos não necessitam da auréola de santificação emprestada pelas criaturas, muitas vezes sem que a sua vida haja correspondido a essa gratificação. Mas aqueles que se santificaram pelo bem, pela caridade e pelo devotamento, são esses os guias espirituais das criaturas humanas. Temos aqui uma outra pergunta. Esse espírito protetor, ele responde pelo resultado do trabalho que ele fez? Se o seu protegido não andar bem, ou se o protegido consegue andar no bom caminho, ele vai lucrar alguma coisa com isso ou não? A resposta. Imaginemos um mestre que administra uma aula. Ele dispõe de alguns discípulos, uns atentos, outros rebeldes, outros mais indiferentes, diversos desinteressados. O mestre tenta atraí-los para a aula, mas se não consegue, procura desincumbir-se do compromisso assumido que é o seu dever. A sua gratificação é a aprendizagem dos alunos que se interessam pelo crescimento intelecto-moral. Então vejam, o seu grande ganho qual é? É perceber os alunos que se interessam, né, pelo crescimento. Quando os guias espirituais apresentam-se na fase de protetores, que seria uma classe abaixo, são amigos de muitas horas, permanecem conosco mais constantemente sob o comando daquele que realmente é o nosso guia espiritual. Quando, por exemplo, eles não logram, não conseguem atingir as metas delineadas para nós, entristecem-se, como bons educadores que são. Mas isso não os perturba de maneira nenhuma, porque eles sabem que mais tarde voltaremos ao caminho do bem. No entanto, quando os frutos são opimos, são abundantes, são férteis, e nós respondemos de maneira edificante às suas instruções, eles exultam, se alegram e de alguma forma são compensados pela alegria do serviço exitoso. Então, uma grande alegria desses espíritos que nos amparam é perceber ali o nosso crescimento, que nós estamos ali nos cuidando, nos fortalecendo, para que um dia nós sejamos ali talvez até protetores de alguém, mas por hora ainda temos essa necessidade tão intensa de alguém que nos oriente, que alguém que nos intua. Então, para eles, a grande alegria é essa, é perceber o nosso esforço. E se eventualmente nós não correspondemos, nós não nos esforçamos, é o que eles falam, eles ficam tristes, mas isso não os perturba. Olha que interessante isso. Isso deveríamos trazer
por uma série de situações da vida em que podemos nos entristecer, mas nós não deveríamos permitir que nada ali nos perturbasse, que são coisas diferentes, né? Então eles nos dão exemplo nesse aspecto. E é claro que na medida em que eles se colocam ali como nossos protetores, há um grande aprendizado para eles, né? Das experiências da observação, da intuição. Então para eles também é uma maneira de evolução, também é uma forma ali de aprendizado que Deus assim o permite, né? Uma outra pergunta. O espírito protetor pode atuar para atender um pedido nosso, como soprar os 6 números da Mega Sena acumulada? Ou então, por exemplo, para arrumar casamento? Olha que pergunta interessante, né? Talvez ela seja muito mais comum que imaginamos. A resposta, claro, ele pode sim, porque normalmente tem a presciência, né? Eles podem ter uma visão ali do futuro, mas ele não faz. Porque se fizesse, seria privilegiar um indivíduo em detrimento de uma comunidade. E com essa proteção, que seria absurda, tornaria o indivíduo frívolo e irresponsável. A função dos espíritos nobres não é de uma buena dicha, né, de um adivinhador ali, assevera Kardec, nem se encarregar de procurar empregos, enunciar números de sorte ou proporcionar casamentos. Então, os espíritos maduros, eles não vão se prestar a esse trabalho de arrumar casamento para alguém, de digitar ali números, eles não fazem isso. Muitas vezes, o Divaldo diz, pessoas vêm até mim e pedem para que eu interfira junto aos benfeitores espirituais a fim de que se casem. Eu costumo responder de maneira jocosa, embora gentil, que procurem um médium casado, porque comigo não deu certo. Até hoje não me proporcionaram casamento, né? E até hoje, de fato, o Divaldo permanece sem passar ali pelo casamento. É certo que eles não se envolvem nesses problemas da afetividade, que se encontram desenhados em nossos compromissos morais em decorrência da conduta em existências anteriores. Melhor será proceder bem, trabalhar e conquistar o merecimento das leis soberanas da vida, porque a felicidade independe do dinheiro, do casamento, do emprego. É um estado interior que logramos, que conquistamos, graças à consciência tranquila, ao caráter reto e ao trabalho digno. Então fica aí para a nossa reflexão, há outras questões, mas essas já são suficientes para que isso nos mostre ali qual é o trabalho, a importância do Espírito Protetor, e fica o convite a todos nós para que nós nos liguemos a esses companheiros através da prece, da meditação, da reflexão, para que sintamos mais intensamente todo esse amparo que Deus nos permite como um estímulo, como um reforço ali na nossa caminhada diária. Que Deus abençoe e ampare a todos nós.